Prezados e amados irmãos e irmãs, a partir deste momento nós iremos oficializar mais este nosso encontro, o encontro da família apostólica no Tabernáculo Santo de nosso Deus. Reunião de oração dedicada à autoridade maior e suprema, o qual nós entendemos e compreendemos através dos ensinos da Santa Rosa de Jesus, da Virgem Maria, assegurada pelo profeta Santo Irmão Aldo, este Espírito maravilhoso que governa a eternidade até o próprio Pai, assim como o querido e amado apóstolo São Paulo já entendeu e compreendeu quando disse que até as profundezas do próprio Pai conhece. Esta santa reunião de oração tem este caráter. Portanto, carinhosamente eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, e é o meu desejo sincero que esta paz se encontre na vida de todos os prezados e amados irmãos e irmãs. Desejo que a bênção gloriosa de nosso Deus, Pai eterno Criador, acompanhado com a unção do Teu Divino Espírito, bênção de Maria Santíssima, nossa querida e eterna Mãe, também a bênção da Santa Rosa, o Santo Consolador, e a bênção e o abraço espiritual do Santo Profeta Irmão Aldo, que seja um constante na vida e no cotidiano de todos os irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta santa reunião de oração. Prazer imenso da minha parte, em nome de nossos santos, poder recepcionar a todos os irmãos aqui nesta oportunidade. A presença de todos é muito importante e, como eu sempre digo, chega até o trono de nosso Deus e de nossos santos como uma essência. Muito obrigado pelo seu carinho e pelo seu comparecer nesta santa reunião de oração. Agradeço carinhosamente e estendo os meus agradecimentos a todos os nossos queridos irmãos que já nos acompanham via online. Muito obrigado pela sua visita. Se for possível, fique conosco até o término desta santa reunião e que a graça de nosso Deus de todo o poder celestial possa alcançar a sua pessoa, aonde você estiver, aí no seu lar, no seu trabalho, dispensou um pouquinho do seu tempo para compartilhar conosco. Seja bem-vindo, a sua visita nos honra. Também agradeço, se acaso houver já pessoas que nos visitam aqui no Tabernáculo Santo de nosso Deus. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua visita. A família apostólica fica honrada com a tua presença. Portanto, fique à vontade em nosso meio. Queridos irmãos, para que esse trabalho se torne oficial e grandioso na presença de Deus, carinhosamente eu convido-os para que se coloquem em pé, por gentileza. Nós iremos dar abertura a esta santa reunião de oração. Nós iremos cantar carinhosamente o corinho de número 1 do nosso inário Igreja Forte. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Criador, neste momento exaltamos o Teu santo nome, assim também no Teu divino Espírito.
exaltamos o nome de Jesus, o príncipe da vida, da Senhora Mãe Maria Santíssima, também da Senhora Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Profeta Irmão Aldo. Pai, não temos palavras para agradecer por este momento tão nobre e tão santo que o Senhor nos concede, de estarmos mais uma vez como uma família sagrada, reunidas em Teu tabernáculo santo, para apresentar ao Senhor e ao Teu divino Espírito e a todo o poder celestial, mais este culto de louvor e adoração. Suplicamos a Tua graça e a Tua bênção e as virtudes do Teu divino Espírito, para que recaia sobre todos os atos deste santo trabalho. Sabemos, Pai, que estas virtudes vêm através dos grandes mediadores que o Senhor formou nesses dias, estes santos poderosos que temos a convicção de fé, que neste momento se faz presente nesta santa reunião. Este elo perfeito de ligação entre o reino dos céus e a nossa pessoa neste momento. A Senhora Santa Avó Rosa e o Senhor Santo Irmão Aldo. Suplicamos as virtudes dos senhores, as virtudes de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, dos santos profetas e dos santos apóstolos e de todo o poder celestial que com certeza neste momento, com seus olhos divinais estão voltados para este momento, principalmente aqui congregação sede de nossa igreja, e também com certeza estará voltado para todos os pontos de pregação desta santa igreja, porque somos uma família só, como assim direcionou as palavras do Senhor Santo Irmão Aldo. Neste momento suplico a bênção dos senhores aos teus filhos que não puderam estar nesta santa reunião, mas estão lembrando neste momento. Também de toda a família apostólica espalhada por todo esse país e em outras nações. Também aos ouvintes de Hora Milagrosa e aos nossos queridos irmãos que já nos acompanham via online. Que a tua graça, Santa Avó Rosa, a bênção do Senhor, Santo Irmão Aldo, o abraço espiritual do Senhor possa estar sobre essas pessoas também, transmitindo a elas as virtudes a qual nós iremos compartilhar nesta santa e gloriosa reunião de oração. Certos dessas verdades, carinhosamente, nós entregamos todos os atos desta santa reunião em tuas santas mãos, santo e querido profeta Irmão Aldo, da Senhora Santa Avó Rosa, e nas mãos de Jesus, da Virgem Maria, de todo o poder celestial, seja feita aqui, hoje e sempre, a vontade dos senhores. Amém. Cantemos o corinho 180 do nosso inário, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Amen.
nosso exemplo, nossa vida, faz da vida a pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar o coração, a palavra que dá vida e transforma o coração. Poder representado por Jesus nosso Senhor, pela Santa Formosa, nossa Santa poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profeta do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjo de Deus que estão nesta igreja, que é nesta terra um pedaço do céu.
nossa felicidade, porque a Santa Voz é que nos dá a vitória e a prosperidade.
Muito lindo, majestoso. Santo irmão Aldo merece desta família tudo o que é de melhor. Sabemos, conhecemos, compreendemos sua luta. E realmente, como o coral acabou de cantar, sua grande missão era orar e interceder por todos nós, enquanto aqui no seu corpo físico. E hoje, de uma maneira extraordinária, coroado no seu trono de glória, assim com mais facilidade, irmãos, a intercessão se constitui em uma realidade. Porque hoje, em espírito e em verdade, juntamente com o Consolador, com Maria Santíssima, com os seus colegas de ministério, santos profetas e santos apóstolos, com a companhia de santos e anjos, com certeza estão sempre ouvindo as nossas orações. Eu quero neste momento ler um depoimento de fé. Gostaria que todos, por gentileza, acompanhassem comigo. Nossa irmã Clementina do Amaral Henrique, residente em São Paulo, capital, prestou o depoimento de fé, testemunhando em sua carta no dia 22 de janeiro de 2024, assim se expressando: sofri desarranjo intestinal muito forte durante 3 dias e numa das vezes, ao tomar banho, desmaiei e caí dentro do banheiro. Quando acordei e me vi caída, comecei a clamar pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, a Jesus Nosso Senhor e a Virgem Maria Santíssima, que me ajudassem a me levantar. E consegui levantar. Para minhas filhas, consegui levantar. Para minhas filhas, pois moro sozinha. Elas vieram e me levaram ao pronto-socorro. Nossa irmã mora sozinha e as suas filhas vieram e levaram ela para o pronto-socorro. Então o médico aferiu minha pressão, a qual estava 10/5. E ele me disse: a senhora chegou aqui gelada e com as unhas roxas, e pediu uma tomografia. Mas graças a Deus e nossos santos, não havia nenhuma fratura e somente hematomas. E logo sarei. Não tenho palavras para agradecer a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos que me socorreram naquele momento. Pois inclusive, meu neto me disse: a senhora teve um grande livramento. Graças a Deus. Assinado nossa irmã Clementina Amaral Henrique, sou diaconisa da sede da Igreja Apostólica aqui em São Paulo. Portanto, irmãos, está aí mais uma afirmativa da graça e da bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos protegendo e nos guardando. Muito bem, meus irmãos. Agora nós iremos passar para a parte da mensagem. Mensagem esta que foi elaborada pela nossa direção com muito carinho e vem então preparar o nosso coração. Irmãos, a mensagem ela tem o título Conversão e Arrependimento. Portanto, mais uma vez, eu agradeço muito, irmãos, a presença de todos. Principalmente também nossos queridos irmãos idosos, que muitas vezes até se esforçam para comparecer em nossas reuniões. Carinhosamente, a tua presença nos honra. Enfim, de uma maneira geral, em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos. Irmãos, nós estamos em um ponto de aprendizado. Muitas vezes temos que ser humildes para entender e compreender, irmãos, o que é a vontade da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nossa vida. Muitas vezes a palavra vem ao nosso coração através de uma vírgula, de um ponto ou até mesmo de uma expressão. E muitas vezes aprendemos até
com uma criança. Quando somos humildes, compreendemos e entendemos o valor do que é ser apostólico, inclusive servos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, temos que ter esta humildade em nosso coração. Eu creio, irmãos, que nós não estamos aqui hoje por acaso. Nós não deslocamos os nossos lares para estar aqui só por estar. Nós viemos em busca de alguma coisa. Veja que estamos compartilhando de uma santa reunião de oração, o qual nós contamos claramente, de uma maneira efetiva e perfeita, como confiamos na palavra do Santo Irmão Maldo, que o Espírito de Deus, irmãos, é que nos transmite a unção a qual nós viemos buscar. Então, carinhosamente, vamos compartilhar da mensagem. Se alguma coisa tocar no nosso coração, vamos ser humildes. Não quero que os irmãos voltem ao seu lar, muitas vezes triste, aborrecido, não. Mas se alguma coisa tocou no seu coração, agradeça. Agradeça a Santa Avó Rosa, agradeça ao Santo Irmão Maldo, que neste momento é eles que falam conosco. Eu vou ler a palavra, a mensagem que foi elaborada pela nossa direção. Então eu gostaria que todos, por gentileza, acompanhassem comigo. Conversão e arrependimento. A todos aqueles que sofrem por causa do pecado, dos sentimentos maus, dos vícios, e que não têm paz em seus corações, por conta de tristeza, angústias e dos problemas da vida, nós da Igreja Apostólica, em nome de Jesus Salvador, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Maldo, lhes oferecemos a oportunidade de se verem livres dos sofrimentos e da escravidão do mal. É bastante que entendam as palavras de São Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual Jesus convém que o céu contenha até os tempos da restauração. Estas palavras enfatizam a necessidade do arrependimento como parte essencial da conversão. O arrependimento envolve um reconhecimento sincero dos pecados, uma mudança de mente e de comportamento, uma decisão de abandonar o estilo de vida contrário aos princípios de Deus. É um convite amoroso para voltar-se ao seu Criador, nosso Deus Pai, e receber a sua graça redentora. A conversão pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Observe que há dois fatores importantes na conversão: o afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento, e a aproximação a Deus, caracterizado pela fé. Converter, meus queridos irmãos, é mudar de rumo, mudar de direção, sair do caminho que nos leva ao pecado e procurar a direção que nos aproxima de Deus, dos seus santos e do reino dos céus. Ou seja, que nos mantém unidos em comunhão, numa perfeita ligação espiritual. Na nossa vida de filhos de Deus, de nada adianta arrepender-se e não se converter. A conversão é pôr em prática o arrependimento, mesmo porque a conversão é consequência do arrependimento. Pecado é uma ação, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita os mandamentos e as leis divinas,
conforme São João afirmou: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E São Tiago registrou: portanto, se alguém sabe fazer o que é certo e ainda assim não faz, está pecando. O pecado é um fardo pesado e muitas pessoas carregam a culpa de seus erros. Mas o reconhecimento e o arrependimento leva ao perdão dos pecados e à verdadeira conversão. Arrepender-se é pedir perdão a Deus e aos seus santos, mas também pedir a graça de saber perdoar aqueles que podem nos fazer, muitas vezes, ter feito mal. Sendo assim, uma coisa não acontece sem a outra. Isto nos foi ensinado por Jesus através da oração do Pai Nosso. O arrependimento genuíno acontece quando há consciência da necessidade de mudar. Arrependimento é cair em si, ser humilde e sincero, em reconhecer as suas fraquezas e pedir perdão. Mas é preciso entender que, ao ser perdoado, deve permanecer na prática das boas obras de um filho de Deus, isento do pecado, conforme São João afirmou. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Como resultado do perdão de seus pecados e de sua conciliação com Deus e seus santos, aquele que se arrepende e que se converte, passa a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, conforme o mandamento de Jesus. Procure seguir e servir a igreja, ser um servo fiel e honrado, obediente e consagrado, preparando cada dia mais seu espírito nos ensinamentos do Evangelho do Reino dos Céus, para herdar a glória celestial, quando terminar a sua vida nesta terra. Deus, o Pai, fiel às suas promessas e desejando completar a obra salvadora iniciada pelo seu amado Filho, permitiu que neste tempo presente Jesus voltasse e restaurasse a sua igreja e desse início a um novo período de salvação, se manifestando e preparando a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, de sua promessa, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também o sucessor desta santa na obra desta igreja, um profeta e pastor por excelência, nosso santo irmão Aldo, para ensinar e ajudar os bons e humildes de coração e merecerem a graça de Deus e do reino dos céus. Portanto, ao aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador, precisam entregar sua vida e sua alma à Santa Vó Rosa, que é o Consolador prometido, e ao santo profeta irmão Aldo, pois eles receberam do Pai Celestial o poder de salvar-nos juntamente com Jesus, perdoando os pecados dos que sinceramente se arrependem e concedendo a vida e a salvação. Agora, estimados irmãos e irmãs, que entendestes e compreendestes o valor da conversão e do arrependimento, é chegado o momento de dar um passo importante em sua vida, de decidir se entregar de coração a Deus e a Jesus
a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, fazendo sem demora esta escolha para a sua felicidade, a fim de tornar-se num verdadeiro filho de Deus, para viver no reino da luz e sobre a graça desses santos poderosos. Assim sendo, procedam conforme ensinou o amado apóstolo São Pedro, aos que lhe perguntaram o que deveriam fazer em relação à sua vida e salvação. São Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo, irmãos, é ser um verdadeiro filho de Deus. Receber as bênçãos e virtudes e estar ligado a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, numa comunhão perfeita, recebendo o alimento espiritual necessário para uma vida de santidade e consagração. Será como a árvore que está plantada ao lado de um ribeiro, que não depende das chuvas e das estações para sobreviver, mas dá folhas o ano todo, e no tempo devido dá o fruto. Aquele que se arrepende, se converte e passa a viver nesse santo caminho, recebe o refrigério do Espírito Santo, que lhe dá paz, saúde, entendimento, sabedoria, coragem e humildade. Isto faz com que sempre viva uma vida de acordo com a vontade de Deus, sendo-lhes fiel em tudo e perseverando neste caminho para o reino dos céus. Mas lembre-se, agora que já arrependestes e se convertestes a esta fé, agora que és um verdadeiro filho de Deus, que ama e serve a Ele e aos seus santos, não volte mais ao pecado, porque nada impuro ou imperfeito pode herdar o reino dos céus. Há um alerta no livro de Apocalipse que diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependerdes. Este alerta foi aos membros da igreja de Éfeso, que tinha se convertido, mas depois caíram e voltaram ao pecado e à imoralidade. Então o profeta, inspirado, enviou-lhes este alerta para se arrependerem novamente e se voltarem para Deus com fé renovada. Aceite esta mensagem e recomendação. Sigam a esta igreja apostólica, obedeçam os seus ensinos, que são a doutrina e a disciplina, ensinos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e cumpram o sacramento do batismo. Portanto, tomem uma decisão em sua vida e sejam verdadeiros filhos de Deus, apostólicos fiéis da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, obedientes e consagrados, e terão a recompensa de Deus e dos seus santos, lhes proporcionando paz, saúde, felicidade e a esperança da salvação de sua própria alma. Queridos e amados irmãos, esta foi a mensagem elaborada pela nossa direção, carinhosamente para a nossa meditação. Eu quero fazer um ponto de reflexão com os irmãos. Quando tem esse trecho da mensagem, em que a direção fala, lá no título,
conversão e arrependimento. Logo mais, no trecho da mensagem, a direção fala: o pecado é um fardo pesado e muitas pessoas carregam a culpa dos seus erros. Mas o reconhecimento e o arrependimento levam ao perdão dos pecados e à verdadeira conversão. Irmãos, eu digo que nesta vida, caminhando sobre esta terra, muitas vezes somos passivos a erros, a falhas, muitas vezes até algumas fraquezas no ver, no falar, no ouvir e em algum procedimento. Mas, irmãos, temos que entender e compreender que no momento em que muitas vezes cometemos algumas falhas, precisamos imediatamente termos a consciência de que, irmãos, se continuarmos com aquilo, poderá ser prejudicial à nossa vida. E eu digo aos irmãos, e a palavra afirma categoricamente, e era uma das orientações do Santo Irmão Maldo, que muitas vezes, para seguirmos firmemente, irmãos, no caminho do bem e da verdade, temos que evitar o pecado. Procurarmos ser fortes e determinados. Porque, irmãos, não existe coisa melhor quando um homem, uma mulher, ela tem em si consciência, analisa a sua própria vida e fala consigo mesmo: puxa vida, eu errei. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Maldo, eu quero que os senhores me perdoem. E muitas vezes existem alguns erros e falhas que muitas vezes algumas pessoas cometem, e muitas vezes chega até a falar consigo mesmo: nossa, será que eu vou ser perdoado por esta falha? Por este ponto de conduta em que muitas vezes eu cometi em minha vida. Queridos irmãos e irmãs, está aí uma grande oportunidade nos oferecidas por Deus. E Jesus, o nosso Senhor, com seu infinito amor e misericórdia e bondade, irmãos, Ele está sempre pegando em nossas mãos, ajudando-nos a sermos fortes, corajosos, destemidos, para, irmãos, livrarmos de muitas vezes coisas que poderiam e podem atrapalhar a nossa vida. Inclusive, quando diz respeito ao pecado, irmãos. Nós vemos que os exemplos maravilhosos em que Jesus deixou, perdoando pessoas com graves pecados. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar aquela passagem quando ele esteve com Maria Madalena. Ela era uma mulher adúltera, praticava atos indecentes e imorais com homens que aproveitavam da sua própria fraqueza. Mas, chegando aos pés do Divino Mestre, Jesus reconheceu que ela era digna de perdão. Perdoou o seu passado e falou para ela assim: daqui para frente não peques mais. Seja a sua vida conduzida no caminho do bem e da verdade. Veja, irmãos, que belíssima oportunidade em que Maria Madalena, ela teve. Nós vemos também o perdão sendo concedido, irmãos, àquele homem que se constituía perante aquela época um malfeitor, um ladrão que estava do lado da cruz do nosso Senhor, sendo crucificado do lado da cruz de nosso Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que nós não temos condições de julgar ninguém. Temos que seguir a nossa caminhada, cabeça erguida, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Maldo, e não olhar para um e não olhar para outro. Porque o coração só Deus conhece, e essa é uma grande verdade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo conhecem os nossos corações. Inclusive o Santo Irmão Maldo deu prova desta verdade quando ele estava em nosso meio. Quando nós o procurávamos para pedir a Ele a tua graça e a tua bênção, pedíamos um conselho. Muitas vezes, antes da gente falar, Ele já falava com o nosso coração. Conhecia o íntimo do nosso ser. Teve esse dom precioso e tem até hoje. E é por isso que a direção nos alerta a respeito desse sentido, para que, se estivermos com alguma pendência com esses santos, que possamos corrigir.
E como disse aos irmãos, muitas vezes alguém pode pensar: ah, eu cometi um certo pecado, será que eu vou ser perdoado? Tenha fé, tenha confiança, não perca a esperança. É esses santos de Deus indo ao seu encontro com os braços abertos, como aquele filho pródigo que deixou a sua vida que tinha, foi para fora, foi muitas vezes experimentar aquilo que tinha no mundo, mas ele, reconhecido pela sua fraqueza, pelo seu ponto de fraqueza que maltratou o seu coração, resolveu voltar para a casa do Pai. E o Pai aceita de braços abertos. Então, irmãos, eu sempre digo e afirmo categoricamente, sem medo de errar: se não existe uma borracha para apagar o passado, sempre vai existir um lápis para escrever um novo futuro. E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo está nos dando esta oportunidade. E, como a direção fala, é uma grande verdade. Eles foram preparados para perdoar pecados, para limpar o nosso coração. Porque, irmãos, muitas vezes nós, na mão deles, nós somos como uma pedra de ouro, que muitas vezes, quando é tirado do garimpo, não se vê valor. É uma pedra simples, mas quando passa pelo seu refinamento, então chega ao valor preciso e necessário. E muitas vezes a nossa vida é comparada assim. A Santa Avó Rosa, ela quer refinar a nossa vida, preparar o nosso coração, preparar o nosso espírito, que, como a direção fala, muitas vezes levando uma vida de pecado e de injustiça, corre o risco de, quando chegar ao final da nossa caminhada, irmãos, não temos direito à eternidade. Mas, enquanto estivermos aqui, Deus, o nosso Pai, irmãos, Ele tem a esperança da nossa regeneração com Ele. O nosso arrependimento sincero, leal, para seguirmos Ele, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, neste santo caminho. Assim como eu ia falando, quando Jesus deu a oportunidade àquele ladrão que estava sendo crucificado do lado dele. Veja que aquele ladrão, ele viu que ele iria perder a vida no corpo naquele momento. Ele iria perder a sua vida. E ele então, naquele último momento, um fiozinho, ele teve a oportunidade de se regenerar, de regeneração com o Divino Mestre. Quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus não merecia estar passando por aquilo, então ele fala: Senhor, quando eu estiver-te no paraíso, lembra-te de mim. Jesus volta para ele e fala: creia que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, irmãos, Jesus é maravilhoso, é cheio de misericórdia e bondade. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo também. Mas vamos entender e compreender que também tudo tem limite. Temos que fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para que, irmãos, esses santos de Deus fiquem em nossa vida, sempre nos ajudando, nos consolando, confortando e nos preparando para a eternidade. E uma coisa eu digo, irmãos, temos que amar ao próximo. Muitas vezes, um dos pecados que pesa na vida de muitas pessoas, irmãos, é guardar ressentimento no coração. E uma coisa eu digo aos irmãos e afirmo sem medo de errar, porque isto, irmãos, fere a palavra de Jesus, quando ele diz o amor ao próximo. Quando nós guardamos ressentimento no coração de alguém, nós isolamos a comunhão com os céus. E muitas vezes isso é o que impede a chegada de muitas almas na eternidade, irmãos, por guardar ressentimentos. Então nós não podemos jamais guardar ressentimento no nosso coração de ninguém, porque a própria palavra da oração que Jesus fez do Pai Nosso fala que nós temos que perdoar. Deus nos perdoa, mas também nós temos que perdoar. Ora, a palavra de Jesus: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E muitas vezes, irmãos, é isso que acontece. Nós carregamos este fardo pesado por não sabermos perdoar. Vamos deixar para lá. Vamos entender e compreender que não somos nada mais do que ninguém. Precisamos entender, irmãos, que precisamos ser humildes diante da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vamos ter esses servos de Deus como um grande exemplo em nossa vida. Veja o que eles fizeram por nós. Vamos entender e compreender o grande amor de Maria Santíssima, de Jesus, que mesmo por passar por aqueles momentos difíceis, atribulados, sendo crucificado daquela forma terrível, Jesus olha para aqueles homens, para aqueles ladrões, para aqueles homens soldados que tinham feito aquilo com ele, e pediu ao Pai que os perdoasse. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem.
Veja que misericórdia divina, irmãos. Que amor belíssimo em que Jesus, o nosso Senhor, no alinhamento do reino dos céus, tem por nós. Vamos entender e compreender e seguir as orientações do Santo Irmão. Não vamos carregar esse pecado em nosso coração, que é de guardar ressentimento contra ninguém. Não importa o que fizeram por nós. Não importa. Vamos perdoar enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora. O momento é agora. O ontem já se foi. O amanhã não sabemos se o teremos. Portanto, meus queridos, o momento é agora. Vamos abraçar mais. Nós não sabemos quando será o último abraço. E muitas vezes, se guardarmos ressentimento de alguém, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então não compensa. Vamos perdoar. Vamos ser pessoas de bem enquanto é tempo. O apostólico precisa ter o coração bom, perdoador, misericordioso. Precisa ser contemplado na vida do verdadeiro apostólico as virtudes divinas. O amor, a misericórdia. Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos. Porque isso, irmãos, são sentimentos bons que alivia o fardo, que não trava a nossa vida, muitas vezes com o pecado. As virtudes que alimentam a nossa fé, que nos conduz no caminho do bem, da verdade, são virtudes divinas e que nós temos de sobejo do exemplo do ministério do Santo Irmão Aldo, que carinhosamente, irmãos, perdoou e perdoa a todos. Aquele coração bondoso que, irmãos, não temos palavras para agradecer por tudo o que Ele fez em nosso favor. Quanta bondade, quanto amor, quanta misericórdia, olhando com aqueles olhos divinos para as crianças, para os jovens, para as famílias, para o ministério, para a igreja, querendo ver o bem de todos. Ele mesmo afirmou categoricamente: somos uma família só. Então Ele pede, irmãos, a nossa conversão. Ele pede o nosso arrependimento. Ele pede que nós não carregamos em nossos corações o peso de algo que afasta-nos dEle, que afasta-nos da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e de nosso Deus. Ele pede isso em nossa vida. Então vamos carinhosamente seguir esse servo de Deus. Hoje nós estamos numa reunião de oração, uma reunião própria, dedicada ao Espírito de Deus. E, irmãos, eu digo que, como já falei, nós não estamos aqui por acaso. Nós viemos em busca de alguma coisa. Então, se alguma coisa estiver atrapalhando o nosso coração, vamos pedir a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo nesta oportunidade, para que eles afastem, para que eles tirem da nossa vida, para que nós possamos caminhar levemente. E vamos procurar ser pessoas convertidas e arrependidas, porque, irmãos, senão a nossa caminhada fica pesada. E agora, passando para o procedimento da oração, com esta mensagem que foi elaborada pela nossa direção, que eu carinhosamente deixo ao coração de todos os irmãos, deixo carinhosamente, porque a nossa missão também, como pastores de nossa igreja, é ver o bem de todos, é ver bem a todos os irmãos felizes, prósperos, abençoados, livres muitas vezes do pecado, da injustiça, daquilo que possa pesar o fardo na sua vida. Esta é a nossa missão, em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Então agora, passando para a parte da oração, eu quero dizer aos irmãos que é um momento muito nobre. A reunião de oração é um momento muito santo. Eu creio que, como já disse, nós todos viemos aqui em busca de alguma coisa.
Eu quero passar aos irmãos também alguns pontos importantes quando diz respeito a este momento da oração. Eu falo aos irmãos que os discípulos de Jesus, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima, eles estavam reunidos no templo. E ali eles esperavam o momento em que Deus, nosso Pai, derramasse de uma maneira extraordinária sobre eles a virtude do Divino Espírito Santo. E foi um momento tão nobre e tão santo, o qual assim eles receberam. Todos viram a grande diferença daquele momento sagrado em que eles passaram. Porque eles precisavam, eles iriam ficar aqui na terra ainda, iriam precisar da unção do Espírito de Deus para continuar defendendo o ministério de nosso Senhor Jesus. Inclusive eu gosto de lembrar sobre a pedra principal que se constituiu na abertura da Igreja Apostólica Primitiva do Apóstolo São Pedro, que carinhosamente, após ter recebido aquelas virtudes preciosas, o Divino Espírito Santo de Deus, ele então fez ali um grande discurso e comoveu ali e converteu aproximadamente mais de 3.000 homens. E Jesus, confiando claramente neste servo bondoso, e que sabemos que ele visita as nossas santas reuniões, assim como o santo irmão Aldo falou, nós não vemos, mas ele pode estar conosco aqui hoje, trazendo do alto céus o abraço fraternal dos santos, dos anjos, o abraço fraternal da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo para os nossos corações. Irmãos, este grande apóstolo de nosso Senhor Jesus foi sim a grande pedra que iniciou a Igreja Apostólica Primitiva. Quando o Senhor Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as virtudes que ele recebeu naquele momento foi tão linda e maravilhosa, que as pessoas queriam somente passar pela sua sombra, para que pudessem receber um milagre e uma bênção. E ele deu prova desta verdade. Quando certa vez ele chegou no templo para fazer a oração, estava ele e São João, e se encontrava na porta de um templo uma pessoa que jazia, que não andava, tinha um problema nas suas pernas de nascença, e esperava aquele momento para poder pedir uma esmola, alguma coisa que pudesse lhe ajudar. E quando ele viu que o apóstolo São Pedro carinhosamente chega ao templo, juntamente com São João, ele estende a sua mão e pede uma esmola. São Pedro carinhosamente lhe diz, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma o seu leito e anda. E a palavra fala que naquele momento glorioso, aquele homem começou a andar e andou dentro do templo, glorificando a Deus por aquele grande milagre que ele tinha recebido. Então, irmãos, veja que virtude importante em que o Espírito Santo de Deus colocou sobre a vida daquele servo. E nós aqui hoje somos seguidores do Divino Mestre. Não que muitas vezes vamos sair por aí fazendo um milagre, mas eu digo aos irmãos que o maior milagre é confiar, entender e compreender que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm poder para ajudar a nossa vida, consolar o nosso coração, fortalecer a nossa fé, ajudar a resolver os nossos problemas. Pode ter certeza, este é o maior milagre. Quando conduzimos a nossa fé nesses servos de Deus, estamos, irmãos, compartilhando de algo maravilhoso. Assim, eu creio, como já disse aos irmãos, daqui a pouco, cada um de nós iremos fazer a nossa oração. Iremos pedir para nós, para parentes, amigos, familiares. Vamos pedir também para a humanidade. O santo irmão Aldo, muitas vezes ele falou e até incentivou-nos a pedirmos em favor da humanidade. Hoje, a Igreja Apostólica ficou responsável por esta missão quando ele disse que nós ficamos preparados. E quando nós oramos, nós intercedemos, irmãos, pela humanidade também. Intercedemos, pode ter certeza, por aqueles que precisam da graça de Deus. Nações que são afligidas ainda por forças de homens que não têm amor próprio, não têm amor no coração. Mas através da nossa oração, temos a certeza que tem muitos lá escolhidos, em que Jesus e a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoa,
pessoas que muitas vezes nem chegam ao nosso conhecimento. Então precisamos fazer a nossa parte para que, irmãos, em nossas orações, interceder a estes santos de Deus com os nossos pedidos, para que exista o refrigério no coração também dessas pessoas, que muitas vezes não conhecem ainda a verdade, vivem muitas vezes ainda no pecado, numa vida de injustiça, não tiveram uma palavra como aquela que nós temos, que traz ao nosso coração o refrigério, que traz ao nosso coração o lenitivo, a paz, a segurança, de estarmos num caminho bom, num caminho santo, num caminho que realmente é refletido pelo amor de Deus. Então vamos fazer a nossa parte. E vamos lembrar na oração, muitas vezes de um parente, de um amigo, muitas vezes andando na rua, inclusive ministrando as reuniões da Igreja Apostólica por todo o nosso país, nós encontramos, inclusive não faz muito tempo, conversando com um jovem que passava na frente da igreja. Eu vi que ele estava meio embriagado, eu estava na porta, ele chegou e falou para mim: o senhor é pastor da igreja? Eu falei sim. Ele disse: pastor, ore por mim. Ore por mim. Estou nessa vida, não queria estar nessa vida. Eu preciso de força, pastor, para sair dessa vida. Eu falei para ele: me dá o seu nome, meu jovem. Vou anotar o seu nome e vou colocar na caixinha de pedidos de oração. Recentemente, numa escala que passei agora, pegando ali a condução de um taxista, eu vi que aquele taxista estava meio abatido, muitas vezes até meio desanimado com o trabalho. E antes de chegar na rodoviária, ele me fez uma pergunta: o senhor era pastor da igreja? Eu falei sim, porque ele me pegou lá na porta da igreja. Eu falei sim. Ele falou: pastor, inclua o meu nome, por favor, nas orações do Senhor. Estou muito desanimado, estou abatido, estou passando por momentos difíceis em minha vida, pastor. Preciso de uma oração. Eu falei: com certeza, meu querido jovem. E passa o seu nome. E em breve nós estaremos em uma reunião de oração. Vou colocar o seu nome na caixinha de pedidos de oração. Eu falei: confia em Deus, confia em Jesus, confia também nos santos, que eles têm o poder de ministrar e ajudar a sua vida, fortalecer você, tirar esse desânimo que está no seu coração. E procure a cada dia fazer a sua parte. Tenha coragem, seja uma pessoa determinada. É por isso que eu falo aos irmãos, nós estamos aqui, irmãos, hoje não é por acaso. Recebemos esta missão gloriosa, maravilhosa, de compartilharmos de mais uma santa reunião de oração. Veja que tivemos uma mensagem linda, maravilhosa, elaborada pela nossa direção, que toca no nosso coração, quando fala: faça a sua parte. Faça a sua parte, que Jesus e a Santa Vó Rosa vai fazer a deles. Então vamos caminhar até quando for da vontade de Deus, irmãos, nesta trilha maravilhosa, junto com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo, conduzindo esta palavra a muitos corações que precisam e necessitam do alento, do conforto, do consolo, de algo que possa mudar a sua vida, transformar o seu coração e que possa trazer a pessoa ao arrependimento. Porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm esse poder. Eles têm esse poder, irmãos, de tocar no coração da pessoa e fazer com que a pessoa entenda e compreenda que precisa se converter e que precisa deixar da vida que leva para ter uma vida boa, tranquila, cheia de paz, cheia de amor e com coração misericordioso, cheio de bondade. E é o que nós temos aqui, queridos. Então, nós estamos em uma reunião de oração. Então vamos fazer a nossa parte enquanto é tempo. E tudo aquilo que fazemos pelo bem é contado para o nosso galardão. Amém. Carinhosamente eu convido-os para que se coloquem em pé. O momento é muito santo. O momento é muito próprio.
E é uma oportunidade magnífica que nós estamos tendo. E chegarmos com o nosso pensamento, com o nosso pedido a Deus. Suplicar a unção do Espírito Santo, porque sem as virtudes dele, muitas vezes não conseguimos vencer. As lutas são grandes. Então precisamos das virtudes. E essas virtudes são trazidas pelos nossos santos. Agora eles irão ouvir nossas orações. Eles irão elevar aquilo que nós vamos pedir aos céus. Então, para o preparo da nossa oração individual, vamos cantar o hino 122 do nosso cenário. Minha oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre amar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor, minha alma seja para o e meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, a adorar o Senhor. Ouça a minha oração. Oremos. Amém, irmãos. Gratidão pela participação de todos neste momento tão nobre em que a família apostólica se reúne em oração. Vamos cantar o corinho 121. Gratidão aos céus. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, o do Pai, o de Maria Santíssima também, pela vida, a paz e a saúde, que lhes sua graça e poder nos Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao término desta reunião maravilhosa. Eu agradeço carinhosamente a todo o ministério, os obreiros, diaconisas, meus companheiros de ministérios presentes. Agradeço carinhosamente a todos os membros, senhores, senhoras, crianças, aqueles de mais idade, fizeram um esforço para comparecer na reunião. Muito obrigado pelo seu carinho. Também ao coral, sem palavras, pelas apresentações que vocês fizeram. Hinos maravilhosos que enobrecem o reino dos céus. Pode ter certeza. Continuem nesse alinhamento, seguros nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O trabalho que vocês realizam para a igreja é lindo, é maravilhoso, não tem preço. E o galardão é que lhes espera nos céus. Pode ter certeza. Esse final de semana nós teremos um trabalho maravilhoso, o qual vai ter a reunião daqui de muitos
colegas, podemos dizer de ministério, regentes, músicos, musicistas, trazendo também parte dos seus familiares, para compartilhar com a família apostólica daqui da congregação sede. Que eles sejam bem-vindos. A direção espera carinhosamente os de braços abertos, para que um trabalho efetivo, amoroso, de carinho, de compreensão, que possa haver tudo o que é de melhor. Porque a música na igreja apostólica, irmãos, é lindo demais. Vamos preservar por esta nobreza, por este algo maravilhoso em que Deus, nosso Pai, nos concedeu. Os hinos de nossa igreja, quando apresentados, transforma a vida, transforma corações. Então, que esses regentes possam chegar e aconchegar com a família apostólica daqui da congregação sede. E eu carinhosamente já desejo que o trabalho seja maravilhoso e que todos possam ter um grande aprendizado. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo. Eu agradeço se acaso houver visitas conosco. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua visita. A tua presença nos honra. As portas estão sempre abertas, não somente do templo, mas dos nossos corações. Venham mais vezes. Foi uma honra compartilhar com você. A família apostólica fica honrada com a tua visita. Também agradeço carinhosamente aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando online. Muito obrigado pela sua visita online. Você que dispensou do seu tempo, muitas vezes, para nos acompanhar. Muito obrigado. Que a graça dos céus, a graça de Jesus, da Virgem Maria, esteja com você aí no seu lar, abençoando, fortalecendo também a sua vida e o seu coração. E agora, carinhosamente, eu agradeço pela oportunidade me concedida pela direção, por estar aqui mais uma vez a realizar a reunião com a família apostólica da congregação sede, e tendo a certeza que já se encontra aqui irmãos de alguns estados que já vieram, regentes que já estão presentes para compartilhar do trabalho que vai haver final de semana. Fiquei muito feliz, mais uma vez, em nome dos nossos santos, em compartilhar com todos os irmãos. Muito obrigado. Oremos. Soberano Deus, glorioso e eterno Pai, neste momento, Pai, chegamos ao término desta santa e gloriosa reunião de oração. Não temos palavras para agradecer ao Senhor e ao Teu Divino Espírito, a Jesus, a Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por tantas maravilhas que os Senhores têm feito em nossa vida. Muitas vezes até tendo misericórdia de algum ponto de fraqueza de nossa vida. Muitas vezes somos fracos no falar, no ver, no ouvir, em alguma atitude. Mas os Senhores têm segurado em nossas mãos. Os Senhores têm nos ajudado. Os Senhores têm nos abençoado. Então pedimos mais forças, coragem, fé, determinação para continuarmos nesta caminhada junto à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Os Senhores, que são os mediadores entre o reino dos céus e a nossa pessoa, nos ajude, vó. Neste momento eu entrego a oração que teus filhos fizeram e que estão fazendo. Que a tua graça, a tua bênção os alcance, para que sejam prósperos, muito abençoados. Neste momento eu levo a minha mão sobre esse pedido de oração. Teus filhos, Santa Avó, deslocaram dos seus lares, colocaram com muito amor, com muito carinho, o nome de parentes, amigos, familiares. Que a Senhora ajude, ó Santa Avó, Santo Irmão Aldo, tomando conta, afastando tudo que causa sofrimento da vida dos teus filhos, dando a verdadeira liberdade, a comunhão de espírito com a Senhora e com o Santo Irmão Aldo, que possa ser afastado tudo o que causa sofrimento. Lembro de toda a família apostólica, espalhada por todo esse país e em outras nações. Esta família maravilhosa, avó, que constantemente defende o teu nome como consolador, está propagando esta verdade. Que a Senhora ajude esta família maravilhosa. O Senhor, Santo Irmão Aldo, abençoa grandemente os ouvintes de Hora Milagrosa, nossos queridos irmãos internautas, para que possam ter uma boa noite e um resto de semana muito promissor, muito abençoado. Que possamos sempre ir propagando esta grande verdade, que o Senhor, Santo Irmão Aldo, está vivo em nossos corações, à frente desta igreja, à frente da nossa direção, à frente dos pastores, pregadores, à frente da música, à frente desta família maravilhosa, nos conduzindo para a eternidade. Muito obrigado, Santo Irmão Aldo, por sentirmos esta força de comunhão que nós temos com o Senhor. Portanto, não temos palavras para agradecer, Santo Irmão Aldo, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E agora, Santo Primaz, encerrando esta santa reunião de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Maria Santíssima, em nome da Senhora Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo que os Senhores têm feito por nós, hoje e sempre. Amém.